políticas de escalonamento não preemptivas. Certo? O que é uma política de escalonamento não preemptivo? É aquela que, uma vez que o processo assume o processador, né, o processo vai para o estado de execução, que é quando ele está no processador, ele vai ser executado até o final, ele não pode mais ser interrompido pelo sistema operacional. Certo? Então, essa é o não preemptivo. Dessa política não preemptiva, a gente viu duas básicas, que é o FIFO, que o critério é o primeiro que entra, o primeiro que sai, e o SJF, que é o Shortest Job First, quer dizer, menor tarefa primeiro. Então, a fila de processos prontos, né, que o estágio pronto, que serão executados, que estão numa fila para serem executados pelo processador, ela é ordenada pelo tamanho do processo. Aqueles que forem menores ficam no topo da fila, os que forem maiores ficam no final da fila. Mas todos dois, tanto o FIFO como o SJF, são não preemptivos. Certo? Ou seja, uma vez que vai à execução, não pode ser interrompido. Certo? E a política de escalonamento, as preemptivas, das políticas preemptivas, circular, que é uma preemptiva que a gente estudou, e por prioridade, que é uma segunda que a gente estudou. Ou seja, preemptivo significa que uma vez que o processo vai em execução, estado de execução, ele pode ser interrompido pelo sistema operacional de acordo com o critério que foi usado, né, para prioridade num determinado tipo de escalonamento de processo. No caso do circular, né, o critério que você usa para fazer a preempção, a gente chama de preempção por tempo. Cada processo tem o sistema determina um quanto. Um quanto é uma fatia de tempo, um time slice, que cada processo tem para executar, para ficar no processador. Então, uma vez que ele vai em execução, ele pode ficar em execução aquele período, aquele quanto. Uma vez que terminou aquele tempo, ele tem que voltar para a fila de pronto e dar um lugar para outro no processador, na CPU. Por isso que eles chamam circular, porque o processo entra, executa um pouco, volta para o fim da fila, o outro entra e vai fazendo essa situação aí. Deve ser muito usado em sistemas operacionais, né, que procuram dar uma interatividade com os usuários, que é no caso do Linux, do Windows, que procura dar aquela impressão que está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Lógico que não, se você tiver só um processador, ele está executando um por vez. Mas como ele faz isso, né, uma velocidade muito grande, ele consegue dar a impressão para o usuário que está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E um outro tipo que é preemptível é o por prioridade. O que significa? São sistemas, o critério do processo que vai ser executado é a prioridade desse processo. Certo? É um atributo que esse processo tem quando ele entra para ser executado, né, que é atribuído a ele uma prioridade. Aquele que tem maior prioridade vai para a execução. Aqueles que têm menor prioridade vão ficando na fila, a fila é ordenada por esse critério de prioridade. Se por acaso está executando um processo que naquele instante, naquele momento de maior prioridade, e o sistema recebe, né, admite um processo com prioridade maior do que a que está sendo executado, esse processo entra na fila, é reordenado na fila, vai para o topo da fila por ter maior prioridade, e aí o sistema olha para o processo que está em execução. Se ele tiver maior prioridade que o processo que está em execução, ele faz a preempção por prioridade. O que é? Ele tira aquele processo que está em execução, retorna ele para a fila, para a posição dele, e coloca o processo com maior prioridade na frente. Beleza? Então são esses 4 tipos aí. Mas como é que a gente faz essa simulação que a gente já fez, né, pelo menos 2 exercícios desses anteriormente? A gente tem aqui uma régua do tempo, certo? Terminando de livre para a situação de chegada de processo representado pela régua de tempo abaixo. A gente tem uma régua do tempo que representa a nossa simulação aqui, como é que as coisas vão acontecendo. Então, no instante zero aqui, que é quando a gente começa a nossa simulação, ele está representando o quê? Que chega o processo H, certo? Sendo que esse primeiro quadradinho em cima representa a identificação do processo. Certo? Esse aqui é o tempo de execução, quanto de processamento
quanto tempo de processamento esse cara vai precisar para ser executado. E esse cara aqui é a prioridade do processo. Então aqui, essa representação diz o quê? No instante zero da nossa simulação, logo que a gente começar ela, chega o processo H com um tempo de execução, que é o tempo que vai precisar ficar no processador para ser executado, e prioridade 4. Então, instante 1 não chega nada, instante 2 não chega ninguém, instante 3 chega o I com 3 tempos de execução, prioridade 3, o J com 3 tempos de execução, prioridade 1. Sendo que aqui, quanto menor esse número, maior a prioridade. Então, quer dizer, o J tem prioridade em relação ao I. Depois, instante 4, chega o K com um tempo de execução, prioridade 0. Instante 5, chega o L com 5 tempos de execução, prioridade 2. Aí só lá no instante 9, chega o M com 2 tempos de execução, prioridade 4, e o N com um tempo de execução, prioridade 0. Certo? A gente tem que ir lendo isso aqui, pessoal, tempo passo a passo. Não tem como eu começar no zero aqui e já olhar os processos que estão lá na frente, porque no zero aqui corresponde ao zero da minha simulação. Então, à medida que o tempo vai passando, eu vou vendo o que acontece. Isso aqui seria o instante inicial e aquilo ainda vai acontecer. Isso seria, na verdade, a gente está tentando fazer com um algoritmo de forma gráfica aqui, fazer um algoritmo que seria cada um desses tipos de escalonamento de processo. A gente está escrevendo aí em código, um algoritmo mesmo, uma linguagem de programação, a gente está fazendo uma parte do sistema gráfico para tentar representar isso aí. Então vamos fazer o primeiro deles, que é o mais simples também, que é o FIFO. Vou fazer aqui uma regra que seria um processador. Coloquei eles 18 tempos, não sei, vamos ver se vai dar. Vou representar tudo, senão a gente estica a parte lá. Então essa linha aqui é a linha da CPU. Vai me dizer como é que a CPU vai estar ocupada no instante zero, até eu terminar minha simulação, como é que ela foi ocupada por aqueles processos de acordo com o escalonamento que eu estou usando. A gente vai ver que isso aí vai variar de acordo com o escalonamento. A sequência com que vai ser executado esse processo, de acordo com o processamento, com o escalonamento que eu usar, isso vai alterar. O que não vai alterar é o tempo final que ele vai gastar para executar. E qualquer um dos quatro vai gastar o mesmo tempo, porque ali o objetivo não é apressar a execução, não tem como você adiantar. Quando a gente fala que o processo gasta 1 segundo para ser executado, ele vai gastar 1 segundo para ser executado, não vai ter gente executando mais rápido. Certo? A ideia aqui é fazer um critério de você escolher quem que você vai executar primeiro. De acordo com os 4 critérios, vai dar uma resultado diferente. Qual que é o melhor? Depende da aplicação. Por exemplo, se você tem um sistema interativo, com interação com o usuário, você tem que usar o circular. Agora, se você tem um sistema operacional de tempo real, você já vai usar por prioridade. Se você tem um sistema, por exemplo, um banco de dados, um sistema operacional que controla acesso ao banco de dados, um sistema operacional proprietário específico, de repente ele usa um tipo de SJF, lembra que a gente viu também as variações do SJF? Bom, que serve, né? Porque esses são os básicos, em cima disso aí existem várias implementações, outros diferentes, que juntam mais de um, ou uma variação de um deles. Esses são os mais básicos que eu estou passando. Beleza? Vocês querem tentar fazer primeiro ou já posso
Olha, tá quase. Vou fazer isso primeiro, depois o próximo eu conto com vocês mesmo. Então, vamos lá. Então, pessoal, como é que a gente faz esse exercício aqui? O FIFO é primeiro que entra, first in, first out. Primeiro que entra, primeiro que sai. Então, no instante zero, eu tenho um processador ocioso, né, começando agora, e eu tenho que olhar lá na linha de tempo de chegar de processo e ver se alguém chega nesse instante. Se algum processo chega, quando ele chega, ele entra na fila. É o processo H, que entrou e entrou na fila. Ele entrou na fila, a fila está vazia, foi embora. Chamou o primeiro da fila. O sistema operacional tem como objetivo maximizar o uso do processador. Se tem processo na fila, manda o processador, não deixa o processador parado não, porque é uma forma dele agilizar a execução dos processos. Então esse cara entrou na fila, o processador é ocioso, ele já bota ele direto em execução. O que significa isso aqui? Olha, por exemplo, aqui significa um instante. No instante zero chegou esse processo. Aqui significa um período. Do instante zero até o instante 1, ele vai ficar executando o processo H. Beleza? Então tá. Cheguei no instante 1 aqui. Primeira coisa que eu tenho que ver é se o processo que está em execução já terminou. Terminou o processo que está em execução? Terminou, porque ele tem um tempo de execução. Não vai buscar muito não. A gente vai fazer outros. Ele tem um tempo de execução, então ele já terminou. Bom, então aqui no 1, ele terminou, a minha fila está vazia e não chega ninguém. O que acontece? Vai ficar ocioso. A ideia é que o sistema operacional, desculpa, o processador nunca fica ocioso, mas se você não tem ninguém esperando na fila e não chega o processo nenhum, ninguém precisa executar. Você não tem como adiantar isso para cá, porque aquilo ali não aconteceu ainda, isso ainda vai acontecer. Então ele vai ficar ocioso no instante 1 até o instante 2. No instante 2, mesma situação, fila vazia, não chegou ninguém. Não chegou ninguém, vai ficar ocioso até 3. Beleza? No instante 3, chega o processo I, imediatamente depois, o processo J. Esses dois chegaram, está representando aqui, chega nesse cara e chega nesse. No FIFO, a minha ordem é ordem de chegada, primeiro que entra, primeiro que sai. Então, pessoal, quando eu vou colocar a fila aqui, eu nem vou representar essa prioridade, que é esse terceiro quadradinho do lado aqui, porque a prioridade no FIFO não representa nada. No FIFO ele só olha a ordem de chegada, então esse critério de prioridade para ele é irrelevante. Então eu vou colocar aqui para não ficar confuso com o negócio, fazer uma representação do negócio que a gente não vai usar. Né? Então quando a gente estiver fazendo o FIFO, o SJF e o circular, eu posso esquecer esse quadradinho do lado, porque isso não quer dizer nada para esse tipo de escalonamento, é uma informação irrelevante para esse tipo. Só vai ser importante quando a gente for fazer o grupo de prioridade, que aí sim ele usa essa informação. Chegando esses dois, qual que ele vai executar? Esse cara entrou na fila e esse entrou na fila depois. Qual que ele vai executar primeiro? O I ou o J? Vai pegar o I porque ele pega a ordem de chegada na fila. Então ele vai pegar o processador, chegar nos dois, o processador está ocioso, ele vai botar o I em execução e vai colocar o J na fila. Isso aqui é a fila de pronto. Esqueci de escrever aqui. O que é fila de pronto? Fila de processos que estão prontos para serem executados, mas está sobrecarregando a vez dele de em estado de pronto. Então pronto, dependência nenhuma, só que tem que esperar a vez dele para execução. E aqui eu coloco o processo e a quantidade de tempo de execução que eu preciso para executar ele. A prioridade, como eu falei, eu não vou colocar, não é relevante nesse caso aqui. Beleza? Vamos para o instante 4. No instante 4, o processo I terminou? Não, porque ele tem 3 tempos, ele só executou 1. Como é não preemptivo, ninguém vai tirar ele depois que for para execução, eu já posso dizer que o projeto vai aceita e ele vai continuar em execução. Precisa ver a fila. No instante 4 chega algum processo para execução? Chega o K. Né? Aí o que vai acontecer? Esse K que chega no instante 4, ele vai entrar na fila. Com um tempo.
vai reordenar, não vai ter nenhum sistema para reordenar essa fila, porque a fila é FIFO. Então simplesmente vai entrando no final da fila e vai ficando lá onde ele está mesmo. Beleza? No instante 5, o I terminou? Não. Ainda não, porque ele tem mais um tempo, então eu sei que ele ainda vai continuar. E chega no instante 5 quem? Chega o processo L. O que vai acontecer? Vai entrar na fila. A minha fila vai ficar, como ela não vai ser alterada, que é a ordem aqui na ordem de chegada, ela vai ficar com aqueles que já estavam na fila, mais L, sim, mais o L que acabou de chegar. Beleza? Situação minha até o instante 6 é aquela ali. Instante 6, o I terminou? Terminou. Quando ele entrou tinha 3, já ficou 1, 2, 3, terminou. Bom, ótimo. Chega alguém no instante 6? Não chega ninguém, né? Não tem ninguém chegando. Então a minha fila vai continuar aquela ali. Quem que o processador vai acionar, vai escalonar agora, escolher para ir para execução? O J, primeiro da fila. Esse aqui é o bem simples. E a minha fila sobe, né? O K vem no topo da fila, o L fica em segundo. Instante 7, mesma coisa, não chegou ninguém. O J terminou? Terminou de executar o J? Não, porque tem 3, só tem 1, então vai ficar o J. Não chega ninguém, minha fila vai continuar a mesma. Beleza. Instante 8, chega alguém para execução? Não. Continua, não chega ninguém para execução. O J terminou de executar? Não. Também não. Então vai continuar o J. E a minha fila. Continuar a mesma. Beleza? Instante 9. O J terminou? Terminou. Chega alguém? Chega. MN. Como é FIFO, vai acontecer o quê? Ela vai entrar no final da fila. Só que a minha fila aqui já está estabelecida como K, L, entrou MN, nesse instante 9. O que vai acontecer aqui? O processador está ocioso, então o sistema vai lá escalonar alguém, escolher alguém. Quem que ele vai escolher? O primeiro da fila, que é o K. E o restante, ele vai manter na fila. No caso do M, ele vai entrar com o M na fila e vai entrar com o N. Bom, a partir do instante 9, não chega mais nada ali. Em termos de chegar de processo, eu coloquei que não está chegando mais nada. No instante 10, o K terminou? Terminou, porque só tinha 1. Então agora ele só vai descarregar essa fila. Vai escalonar o L. E o M vai ficar na fila. O N vai ficar na fila. Instante 11, o L não terminou. O M continua na fila. O N continua na fila. Instante 12, o L não terminou. O M continua na fila. O N continua na fila. São 5, né? Também não. O M terminou. O N terminou. Então aqui, 1, 2, 3, 4, 5, é o último tempo que ele vai executar. O N continua na fila. O N continua na fila. Certo?
assume o M sobe 1, M, o N fica na fila e finaliza com o N lá. Beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? E exercício? A gente vai terminar hoje para amanhã a gente fazer o exercício olhando conta da prova, que a gente combinou. Né? Já fiz o exercício para amanhã, fazendo 20 pontos. Seria a última questão da prova nossa. Você não ser 25, tá? Não é 3 consenso por 25? Foi? Não é 3 consenso por 25? Não tinha falado nada. Uai, eu tinha pedido 3, você falou que tinha 25? Eu não me lembrava disso. 20 pontos já está na folha. Bom, então a gente fez esse trabalho, essa simulação para o algoritmo não preemptivo FIFO, primeiro que entra, primeiro que sai, né? Então, agora a gente vai fazer o SJF, depois a gente vai fazer o circular, que é preemptivo, e o por prioridade. Bom, a gente já fez outras vezes, o SJF é menor tarefa primeiro, shortest job first. Então, a fila vai ser ordenada pelos projetos que têm menor tamanho, que tem o menor tempo de execução. No caso, seria essa parte aqui da representação, que é a identificação, o tempo de execução e a prioridade. Então seria essa parte de baixo da identificação aí. Como a gente já fez no FIFO, essa informação aqui de prioridade não é relevante para esse, nem foi para o FIFO, não vai ser para esse JF e não vai ser para o circular. A gente vai desconsiderar essa informação. Essa informação só é importante para o sistema que é o por prioridade, que é o último que a gente vai fazer. Então aqui, esse é bem simples. No instante zero, a minha fila está vazia, o processo de nome H chega aqui, vai para o topo da fila que está vazia, o processador está ocioso, ele assume o processador e é executado. Até o instante 1, ele é executado, chega no instante 1 ele termina, porque só tem um tempo, e no instante 1 não chega ninguém, assim como no 2. Então no instante 1 até o 2, o processador fica ocioso, do 2 até o 3, o processador também fica ocioso. Beleza? Bom, no instante 3, chegam dois processos. Vamos ver aqui no instante. O processo 3, que tem o tamanho de 3, e o processo J, que tem o tamanho de 3. Quando a fila vai reordenar, pelo critério que a gente está usando desde o início, ele só passa se for maior ou se for menor. A gente não testa se for maior prioridade ou se ele for menor, a gente não testa por igual. Então esse cara é menor do que esse? Não é. Então, dos dois que chegam, a fila continua dessa mesma forma, porque não é reordenado, o processador está ocioso, o processo I, a partir do instante 3, assume o processador, e o processo J, que chegou depois, imediatamente depois, fica na fila. Beleza? Bom, no instante 4, olha que interessante aqui para você ver. O escalonamento é não preemptivo. Então não é retirado do processo de execução para dar lugar para outro. Certo? O que acontece? Nesse instante, o processo J está na fila, com 3. Chega o processo K com 1. Reordena a fila. Esse cara é menor que esse. Então, a fila minha, desses três vai ser reordenado. Vai ser K1, J3. O processo I terminou? Não. Quanto tempo falta para executar ele? 2. Esse cara é até menor do que o que está em execução. Mas não existe a preempção aqui nesse caso. Ele é não preemptivo. Então, aquele que foi para a execução vai continuar, mesmo ele sendo maior do que está na fila. Por quê? É não preemptivo.
está em execução continua e a fila é reordenada pelo menor processo. No instante 5, a minha fila é K1, J3 e chega o L5. O L5 é menor que o J3? Não é. Se não é menor, não reordena. Quer dizer, continua do jeito que está. No topo da minha fila está o K com um tempo. O I terminou? Não terminou, que são 3. Então, ele vai continuar em execução. E a minha fila agora K1, J3, L5. Beleza. No instante 7, não chega ninguém. Minha fila continua do mesmo jeito. Desculpe, no instante 6 não chega ninguém. Minha fila continua do mesmo jeito. O I terminou? Terminou. Se ele terminou, assume o K. J3, L5. No instante 7, não chega ninguém, então a fila continua do mesmo jeito. O K terminou? Terminou, só tinha um, sobe o J. E o L com 5 fica no topo. No instante 8, não chega ninguém, minha fila continua com L com 5 tempos, o J não terminou, continua o J em execução. L5. Instante 9, o que acontece? Estou com L com 5, chega o M com 2. É menor que o L5? É, então reordena a fila. M2, L5. E chega o M com 1. É menor que o L5? É menor que o M2? Então vai para cima também. Minha fila fica assim. O J que está em execução terminou? Não, porque quando ele entrou tinha 3. Só executou 2, como é não preditivo, continua a execução. Minha fila fica M1, M2, L5. Bom, no instante 10, já parei minha simulação, considero que não vai chegar mais ninguém para ser executado, então eu só tenho que descarregar esses caras. O J terminou? Terminou, tinha 3, então o N assume para primeiro da fila, o L, o M e o L ficam na fila. O M só tem 1, então em 11 ele terminou, o M assume, o L com 5 fica na fila, e 12, ainda falta um do M, o L com 5, depois acaba o M, fica 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Certinho, pessoal? Tem que dar o mesmo tamanho. Tem que dar sempre o mesmo tamanho, porque ele não vai apressar a execução, ele só vai mudar a sequência, dependendo do critério de escalonamento, do tipo, vai mudar a sequência. Por exemplo, esse cara aqui, o objetivo dele é dar prioridade aos processos menores, né? Então você pode ver que, olha, o L5 que entrou aqui, ó, depois dele entraram outros 2 processos que foram executados primeiro que ele, né? Porque até chegar nesses 2 ele não tinha subido ainda. Então, quando chegaram os 2, M1 e M2, passou na frente do L5, que é maior.
Então, o objetivo desse cara é dar prioridade aos processos menores. Isso aí realmente está acontecendo, a gente vê, né? A questão que a gente tem que observar aí é que ele não é repetitivo. Então, se o processo maior acessar o processador, mesmo que o outro menor chegue depois, aí ele não sai para o lugar, não vai até o final, ele sendo maior, beleza? Porque ele não tem preemção, certo? Bom, pessoal, alguma dúvida desse SJF? Não? Tranquilo? Então vamos fazer o circular. O circular tem que ter definido o quanto dele, né? O circular, ele é preemptivo. E ele faz preempção por tempo. O que significa isso? Quando o processo vai para a execução, ele vai para o processador, que ele é escalonado, ele vai para o estado de execução, certo? Ele tem um tempo máximo para ficar em execução. O sistema operacional permite que ele fique em execução, certo? Depois que passou esse tempo, o processo tem que sair, retornar para a fila de pronto e dar lugar a outro processo. Por isso que ele chama no escalonamento circular. Agora, quanto à fila, o critério que a gente vai usar para ordenar a fila é o critério FIFO, que é o mesmo que o primeiro que a gente fez. O circular a gente pode considerar que é um escalonamento FIFO com preempção de tempo, né? Então vamos lá, no início é a mesma coisa. Chegou H, a fila está vazia, ele vai para o topo da fila, não tem ninguém executando, ele assume o processador. Beleza? Com o tempo de execução, ele termina, não chega ninguém, em 1 nem em 2 o processador fica ocioso. Em 3 chega o processo I e o J. Chega o processo I com 3, o J com 3. Como a ordem aqui é a ordem de chegada, é FIFO, e a fila está vazia, o processo I assume de 3 a 4 e o processo J tem 3 tempos, fica na fila de pronto. Beleza? Bom, em 4 chega o processo K. Mas o I, em 4 já terminou? Não. Quanto dele terminou? Agora a gente tem que ver também a questão do quanto. Não, se não terminou nenhum quanto, ele vai ficar em execução. O J, que já estava na fila, continua na fila. E o K, com um tempo, fica na fila, não é reordenado porque é ordem de chegada. Bom, no instante 5, chega o processo L com 5. Então aqui no instante 5 eu estou com o J com 3, o K com 1 e chega o L com 5. E entra na fila, não reordena. Agora tem que ver a relação a quem está em execução. O I já terminou de executar? Não. Well, mas o quanto dele terminou. Então, se o quanto dele terminou, ele tem que voltar para a fila. Com quanto? O restante dele. Ele não tinha 3, executou 2, volta com o restante dele. Tem a preempção por tempo. Mudança de contexto, lembra? O sistema vai e salva as informações daquele que ele está retirando, carrega do processador, retirando do processador, salva as informações dos registradores, tudo, certo? E muda o contexto para o outro processo, carrega o processador com as informações do outro processo. E quem que assume aqui? O J. Então, nesse instante aqui, o J assume, o K com 1 fica aqui, o L com 5 fica aqui, e o I com 1 retornou a fila, voltou para casa. Beleza? Finaliza, vai ser fiz da fila. Quando você finaliza o processo, vai ser no final?
Quando ele retorna no final da fila. Sempre. Nem olha a prioridade. Hein? Não. É ordem a FIFO. Primeiro que entra, primeiro que sai. Prioridade que a gente nem vai usar. Certo? Beleza? Bom, no instante 6, não chega ninguém, então minha fila vai ficar a mesma, né? O J terminou? Não terminou, então ele vai continuar em execução, porque ele tem 3 tempos. Ele não terminou e o quanto dele também não, porque só executou um, então ele não terminou o quanto dele. Então o J continua em execução. A fila continua a mesma porque não chegou ninguém. Beleza. Em 7, não chegou ninguém. A fila continua a mesma. O J terminou? Terminou. Não. O quanto? Ela terminou. Então o J não terminou. Se o sistema deixasse, ele ia continuar a execução, mas o sistema deu um quanto de 2 tempos. Então o que vai acontecer? Primeiro da fila, que é quem? O K assume, a fila sobe, e o J entra no final dela. Isso chama circular, ele entra, né? Sempre no final. Beleza? Instante 8, não chega ninguém, a fila continua a mesma. O K terminou? Terminou. O quanto dele não terminou, mas o sistema não vai ficar ansioso por conta disso. Terminou, ele vai, finaliza esse cara e põe próximo da fila, que no caso é o L. O L vai para a execução, o I com a fila, o J com a fila. Beleza? Eu confundi J com I. Bom, instante 9, a minha fila está desse jeito e chegam 2 processos, certo? Então vai estar o I1, o J1, chega o M2 e imediatamente depois o N1. Vai ficar tudo nessa mesma ordem aí, porque é a ordem de chegada. Eu preciso ver o que acontece no processador. O N já terminou? Não. E o quanto dele terminou? Não. Também não, né? Porque só executou um. Então, I1, J1. Olha esse cara, tem esse cara atrás dele. Beleza? No instantes 10, não chega mais ninguém. Minha fila vai continuar a mesma. O L terminou? Não terminou. Olha, o cara do Fica difícil. O quanto sim. Não, é a segunda pergunta. eu já tô pulando. O L não terminou porque ele tem 5, mas o quanto dele terminou. Como o quanto terminou, o que acontece? O primeiro da fila vai para o processador, a minha fila sobe, J1, M2, nossa, os quadradinhos do terrível. N1, L3, que é o que volta. Instante 11, o I terminou, ele só tinha um. Enquanto não terminou, mas ele terminou, o sistema vai escalou na outra. Não vai ficar todo por conta disso. Pega o J e sobra a fila. Instante 12, J terminou? Terminou, ele só tinha um. Sobe o M. N1,
L5. Mas não é L3. L3. Por isso você está esperto, né? Ah, beleza. L3, pessoal. 5 era lá atrás. Bom, instante 13, o M que subiu ainda não terminou, nem o plano dele. Continua a execução. Instante 14, o M terminou sobre o N. Instante 15, o N terminou sobre o E. Beleza? Uma dúvida aí? Tranquilo? É bem facinho, só tem que ter verdade. Como é que funciona esse escalonamento? Também, o critério ele é preemptivo, ou seja, o processo que vai em execução pode ser retirado para dar lugar para um outro processo. Porém, a preempção agora é por prioridade, ou seja, o processo que está em execução só deixa o processador para dar lugar a outro se a prioridade de outro processo que chegou no sistema for maior, né? Então agora sim, essa informação que está aqui ó, nesse terceiro quadradinho é relevante para a gente definir aí a sequência que os processos vão ser executados pelo processador, né? E lembrando também que quanto menor o número, né, maior a prioridade, indica prioridade maior. Então aqui desses que estão aqui, o processo com prioridade 0 que tem maior prioridade. Vamos fazer lá. O início é o mesmo, né? Chega o H para execução, ele tem uma prioridade não muito alta, mas não tem ninguém na fila e não tem ninguém no processador, então ele começa a ser executado. E a fila vazia porque só tem ele. No instante 1, acabou. De 1 até 2, não tem ninguém, não chega ninguém, ele fica ocioso. De 1 até 3, de 2 até 3 também não tem ninguém, ele fica ocioso. Aqui no instante 3 chega processo 3 com prioridade 3. Vou colocar aqui do lado para mostrar que é prioridade, é o que interessa, para definir, né, quem foi a execução. E o processo J com prioridade 1. Nesse instante que chegando um e imediatamente o outro, qual que tem maior prioridade? O J. Então o J passa na frente do 3, como o processador está ocioso, ele vai para a execução. Beleza? Então nesse instante o J vai para a execução e o meu I com 3 tempos e prioridade 3 fica na fila. Beleza? Certo? Tranquilo? Bom, no instante 4 eu tenho o I com prioridade 3 na fila e chega quem? O K com prioridade 0. O K tem uma prioridade com 3, que o I 3? Tem. Então, de imediato aqui eu já reordeno e a minha fila já fica K0 e 3. Considerando sempre que eu estou colocando aqui só a prioridade. Só que como é preemptivo, eu tenho que ver também em relação ao próprio processo que está em execução. Nesse instante 4, o J que está em execução já terminou? Não. A prioridade dele é maior do que o primeiro da fila ali? Não. Não é. Não é, porque olha, o J tem prioridade 1, o K tem prioridade 0. O que vai acontecer? O K vai haver preempção de prioridade. O K vai para a fila e o J volta para cá. Só que o J é prioridade 1. Quando ele entra na fila ali, o que acontece? Reordena, porque fila sempre quando entra um elemento ou sai, ele reordena. J1. Então como é que vai? O K vai ficar em execução. O K vai para execução. O J. Quanto que falta dele? 2. 2, porque ele executou um só.
I, 3, 3 aqui. Beleza? Instante 5. Como é que tá? J1, I3, chega o L2. Tem uma prioridade com o I? Tem, não tem? Então vai inverter aqui, ó. L2 e 3. Tem uma prioridade com o J? Não. E o K que a execução terminou? Terminou. Terminou. Então vai o primeiro da fila, que é quem? J. Então vai ficar L 5, 2 e 3, 3. Beleza? Start 6 não chega ninguém. O J terminou? Não, falta um, né? Continua o J. Não chega ninguém. Beleza. Start 7 não chega ninguém. J terminou? Terminou. Então vai o primeiro da fila. L. Instante 8 não chega ninguém. O L terminou? Não. Continua o L, execução. Instante 9, a minha fila é o seguinte: I3, chega o N com 4. Tem uma prioridade com I? Não tem, certo? E chega o N com 0. Tem uma prioridade com N? Tem. Vai passar na frente desse cara. Tem uma prioridade que o I? Tem uma prioridade que o L? Olha o L, quando ele foi, ele tem prioridade 2. Então vai haver preempção. Se N vai para a execução, o L volta para cá. O L2. Beleza? Voltou para cá. Tem uma prioridade com N? Tem uma prioridade com I? Então quer dizer, eu vou colocar aqui só para não perder. Vai ficar L, I, N. Beleza? Só a sequência para a gente não perder o fio da meada. E aí vai ficar L com prioridade que não muda, prioridade 2. Tempo de execução, quanto que falta para o L? Quantos tempos falta para o L? 3. O I 3, 3 entra na fila dele, lá atrás. E o M 2, 4. Beleza. Instante 10, o N terminou? Terminou. Terminou, porque ele só tinha um, ó. Era só um, né? Então, o L sobe. Agora, só esvaziar a fila, né? O I3, 3. M2, 4. Instante 11, o L não terminou, ele tinha 3, vai mais um. Não tem ninguém mais chegando. Instante 2, o L ainda. Amanhã, pelo menos, vocês não vão precisar fazer quadradinhos, à vontade. Um, 2, 4. Instante 13, o L terminou? Já. Terminou, sobe o I. O I tem 3 tempos.
todos eles vão terminar no 18 lá, porque não vai adiantar nem atrasar a execução, só vai mudar a sequência, a ordem de execução de acordo com o critério, se é FIFO, se é SJF, se é circular ou se é por prioridade. Alguma dúvida nesse por prioridade aí, pessoal? Não? Tranquilo? Então amanhã, 7 horas, a gente tem o